Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor é o único que pode trazer a cura para nós. Não é opcional nós decidirmos viver ou não em unidade. Porque se a gente não vai pregar o evangelho para as pessoas da nossa cidade, como é que a gente quer um dia evangelizar em outro país sendo perseguido? No sábado pela manhã, o pastor Johan esteve conosco trabalhando o tema da unidade, na qual ele foi muito incisivo. E algo que eu lembro de forma clara é ele falando a respeito de coisas opcionais e não opcionais na nossa caminhada de fé. Não é opcional nós decidirmos viver ou não em unidade. Todo cristão precisa viver em unidade com o corpo de Cristo. Nós muitas vezes nos prendemos somente às nossas necessidades, às nossas provações e esquecemos que nós somos um corpo e nós temos que também estarmos atentos aos outros, às suas adversidades, às suas provações, às suas dificuldades. E nessa caminhada nós auxiliamos um ao outro, nós servimos um ao outro, nós amamos um ao outro. Dessa forma, o evangelho não é um evangelho de eus, mas um evangelho de nós. Bem, no sábado à noite, já tinha uma palavra que vinha incomodando no meu coração e eu comecei a escrever essa mensagem na quinta-feira à noite, antes da gente viajar para cá. E era uma mensagem que falava, e eu perguntava muito para Deus se era para eu falar aquela mensagem, porque ela falava muito sobre propósito, sobre planos, sobre mostrar que a gente não está aqui por acaso, mas que Deus tem um amor tão grande por nós que Ele deseja nos colocar dentro de um plano maior do que a gente consegue imaginar. E que a gente precisa encontrar esse caminho através do reconhecimento de que nós precisamos buscar no Senhor essa verdade, essa orientação. E aí a história de tirar as sandálias é exatamente isso. Porque para eu encontrar esse propósito, para eu encontrar esse plano, para eu encontrar esse caminho, eu preciso me desfazer de coisas que me atrapalham, que me impedem de enxergar o que Deus deseja para mim, as distrações que podem nos afastar daquilo que Deus quer fazer, que Ele deseja construir em nós, através de nós, nas vidas de outras pessoas. Dessa forma, a gente levar a palavra de uma maneira muito mais intencional, mostrando para as pessoas que realmente nós entendemos, nós somos plano de Deus para a vida das pessoas e que através da nossa santificação, através do tirar as sandálias, a gente pode alcançar vidas, mostrar para essas vidas o amor de Deus de uma forma diferente do que muitas vezes elas encontram ou enxergam. Durante algumas vezes no acampamento, eu orei o seguinte: Senhor, eu estou pronto para dar minha vida por Ti se for necessário. A frase dos jovens moravianos me marca muito: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Se o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, se sacrificou por nós, por que nós não devemos nos sacrificar por Ele também? Desde os 2 ligas que a gente fez antes do acampamento, desde o primeiro, na verdade, que teve, o Senhor me entregou uma palavra muito específica. E essa palavra dizia que eu estava sendo cheio do amor dele. Cheio do amor dele de forma que era sufocante, que não cabia mais em mim. E a única forma de expelir isso era transbordando o amor de Deus com os meus próximos. E aí eu comecei a me perguntar: o que é que eu tô fazendo da minha vida? Com os meus pais, minha família, com os meus colegas da faculdade, com as pessoas que eu encontro na rua. Será que eu tô transbordando da forma que eu devo? Ver na nossa frente
mesmo que encenando cristãos e missionários serem mortos a sangue frio, e está lá como sendo um daqueles que às vezes é traído por alguém que considerou próximo, mas se o nosso Senhor se submeteu a isso, quem sou eu para não fazer isso? Pelo contrário, eu não sou nem digno, mas caso venhamos a sofrer essa perseguição, que o Senhor nos dê força para realmente a nossa oração ser: Senhor, eu estou pronto para morrer por Ti, e realmente estarmos. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complicadas. As mais simples sendo juntar os meus colegas da faculdade para a gente orar juntos pelo nosso almoço, agradecendo a Deus, e todos respeitarem isso e estarem orando também comigo, até realmente pregar o Evangelho de fato, com versículos, falando de Jesus diretamente, e é algo que nós devemos levar para a nossa vida, porque se a gente não vai pregar o Evangelho para as pessoas da nossa cidade, se a gente, sei lá, não participa do Pão da Vida para evangelizar os mendigos da Praça do Ferreira, como é que a gente quer um dia evangelizar em outro país sendo perseguido? Tudo isso é nem 1% do que realmente acontece. Primeiro, devemos olhar para dentro de si mesmo, si próprio. Pensar, será que eu sou capaz de estar lá? Creio que quando Deus nos chama, nós precisamos atender a sua voz. Atender o Espírito Santo, o que Ele tem a nos falar. Não é uma simples brincadeira, mas uma realidade. Uma realidade que é vivida longe de nós. Caso fosse nós, caso fosse no Brasil, como seria? Será que a gente está firme realmente no Evangelho? Será que a gente está firme na Palavra de Deus para passar por tudo isso? Para dar nossas vidas por Deus? Eu vim para o acampamento inocentemente, como um acampante, mas Deus tinha outros planos, né? E houveram algumas mudanças na agenda do acampamento. Eu acabei entrando na agenda aí das pregações. Só que eu entrei na manhã de domingo e eu soube no sábado à noite. E quando o pastor falou um pouco da situação que tinha mudado, ele falou assim: "Nai, você topa?" Eu falei: "Topo, pode contar comigo." E mandei mensagem pro meu marido: "Baby, né, eu vou pregar amanhã de manhã." E ele: "Vai pregar o quê?" Eu falei assim: "Não faço ideia." E aí ele falou assim: "Qual é o tema?" Eu: "Até sermos um." E ele respondeu assim: "Não se preocupe, Deus já me deu a mensagem. Deus falou comigo ontem sobre esse assunto. E agora eu entendi o porquê. E eu vou te mandar o esboço do que Deus me falou." E foi muito especial, assim, a gente viver isso dentro do nosso casamento. Porque ele já tinha recebido direção de Deus sobre algo que Deus ia usar ele e a minha vida antes do pastor falar comigo. E isso é uma prova de que Deus ele trabalha na unidade. Não só no nosso contexto como casal, mas porque Deus ama as pessoas e Ele queria se comunicar com o povo. Por isso que Ele faz assim. E aqui no retiro, a gente foi conversar antes de dormir. A gente juntou aqui algumas coisas que o Senhor estava falando no meu coração e o dele. E no final das contas, depois da pregação, eu vi testemunhos de como o Senhor usou a vida dele, que nem está aqui, nem fazia ideia que estava acontecendo aqui, mas Deus usou para comunicar, e como foi especial. E como igreja, isso faz toda a diferença, porque quando a gente entende que Deus ele não está conectado a questões, ele não está limitado a questões geográficas, a gente entende que o mesmo Deus que está aqui, está lá nos Estados Unidos, que está na Ásia, que está na África, ele não está limitado a questões geográficas. Nós somos limitados, mas ele não. Então ele usa qualquer um de qualquer lugar do mundo. Isso, na verdade, começou já há um bom tempo. Eu sempre tive esse fascínio sobre a mesa, sobre esse lugar de compartilhar tanto a refeição quanto a ceia e viver essa vida de mesa como igreja, sabe? É um lugar onde eu conheço o meu irmão mais profundamente, algo que eu não consigo normalmente no domingo ou em um sábado, em um culto de jovens. É um lugar onde a gente senta, se torna vulnerável, se abre, se conecta. E na mesa, Deus faz muitas coisas, Deus cura, Deus ensina, Deus transforma, Deus amadurece. E em uma conversa com o Davi, na casa dele, sobre nosso acampamento,
eu senti no meu coração de por que não esse desejo que eu sempre tive de compartilhar dessa mesa com os meus amigos, com os meus irmãos, com a nossa juventude, porque a gente não pode fazer isso acontecer. E a gente, engraçado que a gente até pensou em fazer isso em um outro momento, um sábado, em algum liga, e aí veio aquele sentimento, por que não fazer no retiro? Por que não fazer já nesse retiro que a gente vai ter tempo, que a gente já vai ter essa estrutura, que a gente vai ter as pessoas? E aí no domingo à noite, a gente decidiu fazer esse culto de ceia. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Porque eu sentia forte no meu coração que Deus queria trazer isso à tona, restaurar essa cultura desse lugar, dessa mesa, porque era como ele vivia com os discípulos, era como ele ensinava os discípulos, a lugar onde ele ensinava aqueles 12, era na mesa, ele compartilhando as refeições, era compartilhando da ceia. E a gente precisa seguir esse exemplo. E apesar de todas as dificuldades, depois de muita oração, não tinha uma nuvem no céu, não caiu uma gota de chuva naquela noite. E a gente fez, organizou, a gente foi atrás de tudo que precisava e aquele momento ele aconteceu. E foi, na verdade, muito melhor do que eu esperava. Que a gente possa realmente viver esse tempo, de estarmos sentados juntos, ensinando, aprendendo, exortando, sendo consolados, sendo edificados uns aos outros, sempre com Jesus também, sentados com a gente nessa mesa. É maravilhoso quando nós pensamos sobre o que Jesus, na última ceia, viveu juntamente com os discípulos. Que experiência extraordinária aqueles discípulos tiveram com Jesus. Eu fico imaginando a expectativa daqueles discípulos de saber exatamente o que ia acontecer. Muitas vezes participaram de ceia, mas ali era a última. Os discípulos talvez não desconfiassem que aquele seria a última ceia. Mas o que me chama a atenção é a beleza de Jesus quando ele olha para aqueles homens comuns como eu e você, homens com defeitos, e alguns com defeitos terríveis, como o próprio Judas, que iria traí-lo, como Pedro, que iria negá-lo, como Tomé, que era um que precisava ver para crer. Mas Jesus, ele não olha isso, ele simplesmente convida aqueles homens à mesa. E o que me chama a atenção é que, por que Jesus convidou 12? Porque esses eram os 12 discípulos que o acompanhavam. Muito embora Judas, lá em João 6,70, Jesus já declara: eu escolhi a vós os 12, no entanto, um de vocês é diabo. Ou seja, Judas já era aquele cara que Jesus sabia o que ia acontecer. E depois Jesus, ele dá um ensinamento extraordinário quando depois da ceia ele coloca um avental e sai ali e lava os pés dos discípulos. Meu Deus, que coisa linda! Mostrando, e ainda fala para eles ainda, vão e façam o mesmo. Ou seja, sejam simples, sejam humildes. Sabe, isso fascina. Assim era Jesus quando esteve aqui nessa terra. Eu estava num momento de louvor e meu coração começou a bater muito forte, né? E eu não consegui me conter. E o Senhor me tomou, apesar de ser estudante de psicologia, e às vezes a gente racionalizar as coisas e de repente a gente acreditar na força do nosso braço, eu tenho entendido que só o Senhor pode trazer a cura. Só o Senhor pode curar as enfermidades e não é diferente com as enfermidades da nossa psique, da nossa mente, né? Então eu sei que hoje é um mal do século, né? Essa questão da depressão, da ansiedade, os transtornos, como as pessoas, elas às vezes se ancoram nos diagnósticos para às vezes explicar comportamentos, mas a gente tem que entender que a gente é no Senhor alguém para além do nosso diagnóstico. Então eu creio sim que a psicologia é importante, como outras áreas na medicina e nas equipes multis, mas que o Senhor é o único que pode trazer a cura para nós, e esse isso é essencial, isso é maravilhoso. Eu, como uma pessoa que tem um diagnóstico de TDAH, eu sempre me senti muito limitada a isso. Inclusive, é uma das coisas que mais me atrapalham
no meu relacionamento com Deus, por conta dos meus devocionais, que eu não consigo fazer sozinha, que eu não consigo focar naquilo. Então, depois que aconteceu isso, eu senti muito um direcionamento de Deus, porque ela falou que quem estava ali na frente tinha recebido a cura, seja de qualquer diagnóstico de ansiedade, de depressão, de autismo, de TDAH, enfim. E eu sei que eu recebi. Eu sei que eu recebi a cura e Deus me mostrou que eu recebi a cura porque eu fiz um devocional sozinha. E antes as palavras elas ficavam andando e eu consegui fazer o devocional, eu consegui ler a Bíblia. Então eu sei que eu fui curada. E eu sei que não só eu, como outros jovens aqui que sentiram uma limitação ou queriam desistir por conta da depressão, ou ficaram ansiosos demais, que não conseguiam nem se conectar com Deus. Eu sei que depois desse momento eles conseguiram ter esse contato, conseguiram perder essa limitação e se conectar mais com Deus, assim como eu consegui. E é um processo. Se você não conseguiu ainda, é um processo. E eu sei que não é um processo fácil, mas acredito que o primeiro passo foi dado. Então, é isso, assim, foi um momento muito especial para mim. Quem me conhece sabe. E foi uma coisa que eu até brinquei muito durante o acampamento. Foi que gente, não, eu sou café com leite, eu não sei brincar assim, não me bota nessa prova que eu não sou inteligente e tal. Mas Deus me fez, assim, fez eu me arrepender do que eu falei, porque todo mundo tem o seu toque especial, todo mundo tem o seu dom, o seu talento dado por Deus. E agora eu sei que eu sou capaz. Quando o Jim me perguntou se Jesus me faz feliz, eu também respondi que sim. Acho que a maioria das pessoas respondeu que sim. E para mim foi uma resposta muito óbvia, porque desde a minha conversão, enfim, eu tenho sido muito feliz com o Senhor. Mas depois que ele explicou, eu entendi, né, que não é só ser feliz com o Senhor, é ser feliz no Senhor. E outra coisa que ele falou também foi sobre nós sermos escravos dessa busca pela felicidade. E eu sempre fui muito escrava dessa busca pela felicidade. Então, antes da minha conversão, eu acreditava que as festas que eu iam me fazer felizes, que passar na faculdade dos meus sonhos ia me fazer feliz. E eu não entendia quando chegavam para mim e diziam: essa sua alegria é passageira. Essa sua alegria tem data de validade, você não está sendo plenamente feliz. Porque eu me sentia uma pessoa feliz. Eu era uma pessoa feliz. Só que, de fato, depois que eu conheci a verdadeira felicidade, nenhuma outra felicidade é felicidade suficiente, entendeu? Então, eu poder ter esse entendimento, né, de fato, de como estava a minha cabeça em relação a isso, abriu muito os meus olhos. Então, hoje eu, de fato, sou feliz no Senhor, para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela é tão rica, porque uma passagem que a gente conhece há 20 anos, a gente pode ouvi-la de uma forma diferente e ela nos tocar de uma forma completamente diferente. E a palavra do pastor Johan pela manhã da terça-feira foi exatamente isso. Uma passagem que a gente conhece de cor, das parábolas de Jesus que fala da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, mas a forma como ele trouxe o olhar, a visão diferente, ela traz todo um entendimento diferente, ela nos edifica de forma diferente, para entender qual é de fato o plano de Deus em nossas vidas. Não só de trazer para perto, mas de recuperar, de transformar e de nos tornar responsáveis de acordo com o chamado que Ele tem para nós. Então, a palavra dele realmente foi um chama para essa visão de qual é o propósito de Deus em nossas vidas, né? Por que Jesus morreu na cruz? Por que nós precisamos ser transformados por Ele? E o principal, como que nós podemos assumir a responsabilidade que Ele tem para nossas vidas? Então, eu fui altamente tocado pela palavra, uma palavra realmente de Deus para os nossos corações, e foi um momento muito bom que Deus ministrou aos nossos corações.
Geramos muitas expectativas sobre o Acamp Liga 2025 e realmente ele não decepcionou. Esses dias entram para a história como um dos melhores acampamentos que já tivemos. Nossa chegada no sítio, preparada com o corredor de tochas e a queima de fogos, fez parte da criatividade da nossa equipe, tudo ao vivo e da melhor forma. Nosso coração estava em estarmos juntos, mas não somente juntos, unidos. Ouvimos uma palavra do Senhor que nos dizia que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Oramos por isso e nos preparamos em jejum e oração, e a resposta veio. Por todos os lados eu vi o agir de Deus, na tenda, no deck, no campo, na piscina, no pátio e em tudo que fizemos, nos devocionais, nas orações, nas refeições, nos momentos de louvor e em cada sorriso, em cada abraço e até choro de alegria pelo que vimos Deus fazer. Vidas se renderam a Cristo, vidas foram restauradas e o reino de Deus se estabelecendo em nós. Agradeço a Deus por ser tão bom conosco, por nos abençoar tanto, por ser tão presente e fiel. Fomos muito ministrados pela palavra de Deus, trazida a nós pelos pregadores e pelas equipes de louvor, mas também nos divertimos muito e que alegria pude ver em cada um de vocês. No dia da festa, todos envolvidos levaram a sério mesmo. Cada figurino, cada personagem, vocês são demais. Na gincana, entregaram tudo, nas tarefas, nos desafios, momentos como o leilão, nos divertimos demais, foi muito especial. Apesar de todo o esforço dedicado, do cansaço que isso tudo representa. Já estamos com saudades desse tempo tão feliz que tivemos no Acamp Liga 2025. Vamos seguir nesse propósito, nos dedicando na caminhada do reino, sendo amigos, sendo igreja, até sermos um.